ao soar o carrilhão dando as 12 badaladas, ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Luiz Vassalo, se encontram com Francisco Alves, o rei da voz. A gente ouvia rádio, fazia eu vi aquela coisa assim, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E meu pai falando, que progresso, que mundo louco nós estamos vivendo. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a vocês. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. Tudo começa com o Grupo à Noite, né? Que publicava, editava o jornal à Noite, que era o jornal de maior tiragem da época, e esse grupo resolve construir um prédio que veio a ser o maior arranha-céu da América Latina na época. E em 1936, a Rádio Nacional foi criada aqui. A inauguração da Rádio Nacional balançou um pouco a estrutura daquele momento das emissoras de rádio do Rio. Foi fantástica, avião fantasiado de corneta sobrevoando a cidade, divulgando, né, uma grande festa, embaixadores e tudo mais, e a Rádio Nacional surgiu com pompas e circunstâncias. E quando a Rádio Nacional foi inaugurada, muita gente pensou que foi uma beleza. Não foi assim. Primeiro foram contratados os primeiros cantores, Orlando Silva, o Nuno Roland, mas acontece que 3 meses depois, esses cantores foram embora, a Rádio Nacional teve que mandar embora. Por quê? Porque os transmissores que a Rádio Nacional tinha não iam a lugar algum. Não chegava na Zona Sul, como é que você ia tentar vender um comercial, se o som não chegava em determinados lugares importantes? Então a emissora que foi lançada com tanto estardalhaço, ela tem problemas de audiência. Getúlio Vargas, já de olho na Rádio Nacional, porque à época o contexto internacional político era um contexto muito tenso, né? A possibilidade de guerra. Isso evidenciava, sinalizava a necessidade de que os estados tivessem veículos de comunicação de massa poderosos e abrangentes, e o Getúlio então entendeu que ele precisava de um veículo desse. Trabalhadores do Brasil! No dia 10 de março do ano de 1940, o governo de Getúlio Vargas incorporou ao patrimônio da União a Rádio Nacional. A partir de então, a Rádio Nacional tomou um impulso muito grande. E teve 2 ganchos para fazer isso, essa estatização. O grupo tinha à sua frente um estrangeiro, e pela Constituição as comunicações não podiam estar na mão de estrangeiros, e o grupo tinha dívidas. Claro que Getúlio Vargas, o governo não tinha dinheiro para manter uma emissora. Então criou-se uma figura completamente diferente. A Rádio Nacional era do governo, através dessa entidade, e, ao mesmo tempo, ela atuava no mercado publicitário, disputando com os outros concessionários os anunciantes. Sim, Palmolive, o sabonete da juventude, torna a cutis abeludada como pétala de rosa. A preocupação do governo Vargas foi tão grande em procurar um homem que realmente entendesse de rádio. Que era do ramo, que tinha publicações sobre rádio, que escrevia para teatro, que fazia peças, revistas, e que era de extrema confiança do Getúlio, Gilberto Andrade. Esse homem foi quem instalou os alicerces do que veio a ser a Rádio Nacional, a gloriosa Rádio Nacional. Ele já chega com a certeza de onde estão os defeitos da Rádio Nacional que foi incorporada. Mudam o parque de transmissão, onde vão ser instaladas, além da emissora de ondas médias, 4 emissoras
de ondas curtas, para que o Brasil pudesse realmente ser ouvido lá fora. Foi muito importante porque levava o Brasil, né, ao país, mostrava que tinha um sinal de vida inteligente no Brasil. Inclusive com uma potência de chegar à América do Sul toda, né? Você pegava por ondas curtas a Rádio Nacional, né? Tinham coisas assim muito curiosas, né? De você ser ouvido, né, na Inglaterra. É por isso que ela foi, destacadamente, a melhor emissora da América do Sul. Ela ia longe. E com isso a emissora, a Rádio Nacional, vai ser de fato um grande cartão postal do Brasil naquela época da guerra. Vai ter audiência na Austrália, na Islândia, tudo isso documentado por aquelas cartas que o Departamento de Correspondência vai receber, traduzir e publicar nas pequenas revistas que o Gilberto de Andrade inventou para a Rádio Nacional. E mais, disse assim, isso o Radamés Inhatto ele declarou, e é muito importante, ele não se esquece do dia que o Gilberto de Andrade falou assim, não se preocupem com o dinheiro, gastem tudo, né, o que puderem. E o que passou a acontecer? A emissora, ela investia na própria emissora, na sua própria programação, o lucro, né, dos programas. Então, programas que davam lucro bancavam programas deficitários. E assim, a Rádio Nacional construiu uma história que chegou a ter 700 funcionários, dezenas de maestros, orquestra, um cast de cantores, cantoras, músicos, atores, atrizes, contra-regras, sonoplastas. Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. A Nacional vai falar em esportes. E o esporte da Rádio Nacional era qualquer coisa de divino. Você quer uma prova disso? O Flamengo é a maior torcida do país. O Flamengo foi participar de um torneio no Nordeste, em 4 cidades diferentes. E nas 4 cidades ele enchia os campos. E a torcida local, do time local, não conseguia isso. Isso é uma demonstração eloquente desse fervor, dessa loucura rubro-negra que há pelo Brasil. A partir do momento em que a Nacional começa a transmitir os jogos do Maracanã para todo o Brasil, isso passa a ser acompanhado de forma efetiva, né, os jogos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do América, né, Bom Sucesso, Olaria. Todos esses times tinham uma divulgação em todo o país pela Rádio Nacional. É por causa da Rádio Nacional que você encontra até hoje torcedores de clubes cariocas em todo o país. E isso se transmite através de gerações, né? Porque o pai, o avô, o tio, a tia, a avó eram torcedores de determinado clube. Aquela geração que veio depois também mantém essa fidelidade. A palavra Mengão, para determinar o Flamengo, surgiu no Balança Mas Não Cai, com um personagem que era interpretado pelo Germano. Mengo, tu é o maior. Hoje em dia o Flamengo é mais Mengão do que Flamengo. Então é fundamental, ela não tem como dissociar, né, esse crescimento e essa presença do futebol do Rio de Janeiro, principalmente em estados do Norte e do Nordeste, a ação da Rádio Nacional. No esporte eu ouvia todas as tardes o No Mundo da Bola, que era conduzido pelo Antônio Cordeiro, que era o locutor esportivo da Nacional. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Transmite da finalíssima da Copa do Mundo. Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Foi em 1951, quando a rádio, o programa No Mundo da Bola resolveu eleger o craque preferido dos brasileiros. E os votos eram dados no envelope de melhorão. O Ademir Menezes, não é isso? Foi eleito o maior craque do Brasil. Teve milhões, foram milhões, 8 milhões de votos, né? Que isso? Naquele tempo, né, o presidente da República não tinha isso, ele se elegia com 3 milhões de votos, né?
Então o Ademir Menezes, através da Rádio Nacional, teve 8 milhões, né, de cartas, não é isso? Esse concurso teve que parar a pedido do Melhoral, do laboratório Cine-Ross, que não tinha mais condições de produzir Melhoral para as pessoas votarem. Então a Rádio Nacional era capaz de fazer coisas assim. O Ademir, ele só viria a perder em 1960 para o Jânio Quadros. Porque até então nem Getúlio tinha tido tantos votos quanto, nem Juscelino, tantos votos quanto Ademir teve no concurso da Rádio Nacional. Melhorar, melhorar, melhor e não faz mal. Melhorar, melhorar, melhor e não faz mal. Dor de cabeça. Vão também aparecer agências de publicidade norte-americanas no Brasil, que vão trazer programas, ideias de programas. Um deles vai ser o Repórter Esso. Para espalhar cultura e informação, o Repórter Esso ecoava no país inteiro quando tocava a sua vinheta de abertura. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo Repórter Esso, quem não vai lembrar? Eu era garoto, né, em Taubaté, e o Heron Domingos já estava brilhando lá na área, né, como Repórter Esso, e depois também foi outro que se tornou meu amigo. Mas o Heron estava lá na Rádio Nacional, era o Repórter Esso, cada vez se projetava mais. A voz dele era marcante, era um esplêndido locutor. O jornalismo já era muito bom, mas o Heron criou uma nova fase do jornalismo, em que ele valorizava a palavra. Ele colocava na voz letras garrafais de manchetes, e quando lia a notícia, botava a letra pequena para dar um paralelo com a imprensa escrita. Roma urgente. O ministro do Interior, Mário Scelba, foi acusado de mandar assassinar o líder comunista Togliatti. Quando se ouvia assim, o repórter, todo mundo já corria para o rádio lá, que era alguma coisa importante. O que é que marcava a vida das pessoas para se atualizar? As diversas edições do Repórter Esso ao longo do dia. Ele já existia nos Estados Unidos e em outros países, incluindo em Cuba, Venezuela também, em vários lugares. E o modelo era o mesmo. O locutor falava, 12 horas e 55 minutos, alô, alô, Repórter Esso, alô, podia acertar o relógio. Não é bonito? E eu me lembro, eu vi muitos comentários assim dos bastidores, que o Vitor Costa fazia questão disso, que o horário fosse observado. Programa de 5 minutos, que começava exatamente no horário e terminava nos 5 minutos. Quer dizer, tudo isso era feito com uma precisão, e Heron conseguia, com as notícias, com uma credibilidade tal, que quando a notícia não era transmitida pelo Repórter Esso, o público não acreditava, dizia assim, eu não ouvi, não sei. O Repórter Esso virou-se um sinônimo de noticiarista. Quando o Jornal Nacional foi lançado, quando eu comecei a sentir que o jornal estava sendo visto, me apontavam e diziam assim, olha lá o Repórter Esso. Quer dizer, eu ficava envaidecido e ao mesmo tempo meio, como é que eu vou dizer assim, constrangido. Estava sendo confundido com o Repórter Esso. Por quê? Porque o Repórter Esso era sinônimo de notícia. E a minha mãe ouvia o Repórter Esso com uma certa obstinação. Naquele momento tinha que correr para o rádio para ouvir se a guerra ia terminar ou terminou. Terminou a guerra, quando é que no Repórter Esso? Não era o Repórter Esso, era a Rádio Globo que havia antes dado a notícia. Eu, pessoalmente. E todo mundo só acreditou que a Segunda Guerra Mundial acabou depois que o Repórter Esso deu. À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações.
E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. É o que acontece hoje, que todo mundo ouve a notícia e depois vai ver se é verdade mesmo vindo a TV Globo, né, através do Jornal Nacional, que veio a ocupar essa imagem de credibilidade do repórter Erasmo. Em 41 para 42, né, já começa a primeira novela de rádio. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. E que traz um modelo de novela cubana, transmitido em capítulos de meia hora, 3 vezes por semana. E as novelas eram o grande tchan, eles viram logo que esse negócio da paixão pelo brasileiro da novela era um fato, tanto que um dos andares era praticamente só disso e o outro era de música, né? Eram dos 2 andares do Edifício à Noite, um era mais ligado à parte musical e o outro era só disso, porque houve um tempo que, nossa, eram dezenas de novelas simultaneamente no ar, era uma coisa impressionante, né? Eu não acompanhava as novelas, né? Eu sou homem não acompanha novela, né? Eu me lembro que uma das mais remotas lembranças da minha vida é exatamente ouvindo o direito de nascer na casa com meus pais, é claro. Pode ser até que eu tenha acompanhado algumas. Eu me lembro que o direito de nascer era uma coisa que me comovia, até porque era impossível deixar de acompanhar, porque a família, né, se reunia em torno do rádio e ficava lá. Todos rodeando o velho rádio, transmitindo as vozes mais bonitas que eu vi na vida. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. E meu pai foi um grande sucesso em rádio, não só pela sua voz, como pelas suas interpretações. Ele já fazia tipos nessa época, ele adorava fazer um velhinho já em rádio, né? Ele fazia coisas bem além dos galãs, como era o personagem do Albertinho Limonta, que ele fez, né, do Direito de Nascer. E tinha um elenco de novelas, as melhores ingênuas, que se chamava, eram Ismênia dos Santos, Isis de Oliveira, Deise Lúcide, tudo da Rádio Nacional. A melhor equipe que você possa imaginar. Amaral Gurgel, Aguiarone, Eurico Silva, Raimundo Lopes, Mário Brazini. Era uma equipe espetacular. Você saía de uma novela para outra com a mesma qualidade. Depois a Janete Claire, Dias Gomes. Tem muita novela hoje que está aparecendo em emissoras de televisão que foram extraídas da Rádio Nacional. Atire a Primeira Pedra. E hoje, na televisão, Atire a Primeira Pedra com outro título. A novela a gente começava às 8h30 da manhã, às 10 horas da noite tinha o Grande Teatro, tinha teatro de mistério, né? E aí até meia-noite a gente trabalhava. Era uma programação intensa e toda ao vivo, tudo era feito ao vivo, não tinha nada gravado. As novelas vão chegar a 14, 15 por dia, em alguns casos. Mas a Rádio Nacional tinha as novelas, tinha esses grandes musicais, como eu disse, musicais que fizeram a minha cabeça. Olha, se a gente fosse fazer uma vistoria, impossível seria dizer qual músico que não passou pela Rádio Nacional. Quase todos passaram. Todos. Orlando Silva, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves. Ângela Maria, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Marlene, Ivon Cury, Jorge Goulart, Nora Ney, Carmen Costa, Dalva de Oliveira. O Lúcio Alves, os Cariocas,
4 horas em um Coringa, ah, meu Deus do céu, Os Anjos do Inferno. E antes, Francisco Alves, Silvio Carlos, Orlando Silva, Aracide de Almeida, todos eles passaram pela Nacional. E também Carmen Costa, Luiz Gonzaga, né, Jackson do Pandeiro. Naquele tempo, a Rádio Nacional tinha o elenco principal, das principais estrelas da música, como contratado, exclusivo, tinha que ir lá assinar ponto. E era convocado no quadro, o Nelson Gonçalves tinha que cantar no programa tal, ensaio com a orquestra tal, tal dia assim, assim, e era a Rádio Nacional que determinava a música que ele tinha que cantar. Para você ser um bom cantor naquela época, você tinha que ser realmente muito bom, porque você tinha programa de calouros, que também era uma febre na época, inclusive na Nacional. Você tinha que ir num programa de calouros, depois você tinha que fazer teste para entrar na rádio e teste para entrar na gravadora. Então, para você ser um grande, você tinha que ser realmente grande, porque você não podia ser médio, você não podia ser na trave. Ou você era bom e fazia o que tinha que fazer, ou você não era bom. Você não ia cantar lá, como se diz assim, dá um Fá maior aí. Não, não era assim não. Você, para lançar uma música, você primeiro buscava o maestro Chiquinho lá na discoteca, tirava o tom com ele, e depois era dividida a música ou para Hércules Vareto, ou para Lírio Panicali, ou para, enfim, Radamés. Então a gente cantava com grandes arranjos. Mesmo no programa do César, do Paulo, do Barcelos. Era completamente diferente do que é hoje. A Rádio Marinho Veiga tinha uma orquestra, a Tupi tinha uma orquestra, a Rádio Nacional tinha 5. 5 orquestras, um regional, que era do Dante Santoro, e ainda tinha um quinteto. Não é como hoje que você canta com um conjuntinho, não. Era uma orquestra de cordas, metais. O baterista, que era o Luciano, era o baterista oficial do Teatro Municipal. Naquele tempo existia um rigor com melodia, com harmonia, com voz, né? Então, assim, você não podia soltar um vozeirão de Calbi Peixoto, por exemplo, sem ter uma cama atrás, né? Sem ter uma coisa que desse um glamour para aquela voz, né? Que até então, os cantores, os artistas, cantores principalmente, não eram bem vistos pela sociedade. Era como jogador de futebol, garçom, chofer de táxi. Não era assim recebido com dignidade, vamos dizer assim. Eu me orgulho muito, sou muito feliz por ter sido e continuar com este encantamento de uma cantora do rádio. Até hoje, você conversa com os artistas, conversa com os compositores, os criadores. Se você perguntar mesmo, né, pelo menos aqueles que têm, enfim, não pode ser jovem, tão jovem, mas aqueles, o pessoal da Bossa Nova, por exemplo, né, esses são filhos também da Rádio Nacional. Me lembro de muita coisa de Dircinha Batista, Linda Batista, e inclusive uma coisa que me vinha na cabeça, aí eu já um pouco mais, assim, com 14 anos, né, 13, 14 anos, já tocando um pouquinho de piano e tal, e eu falava assim, poxa, como as músicas são tristes, eu me lembro bem disso, né? Mas hoje eu sei que elas eram muito mais tristes do que eu pensava na época. Eu não entrava muito na letra, eu estava muito ligado nas melodias. Adorava aquilo que eu ouvia, sabe? Porque era o que existia, era a minha referência. Falar de tristeza era bonito, né? Então, assim, uma música triste era uma música bonita, uma música alegre não era tanto, né? Isso foi uma coisa que ficou muito marcado
na música do Brasil, né? Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Eu seria um enterro qualquer, sem saudade, sem pena de alguém. Quer dizer, imagina, né? Ninguém me procura, ninguém telefona, ninguém. Depois, mais tarde, um pouco, né? Nora Ney, garçom, apaga essa luz, que eu quero ficar sozinha, né? De cigarro em cigarro, olhando a fumaça no ar se perder, era tudo. Você vê que até o Taí da Carmen Miranda, que foi o primeiro grande estouro dela, tá, e eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Ari Barroso, né? Risque meu nome do seu caderno, pois eu não suporto o inferno desse amor fracassado, né? Realmente, o que fez sucesso, se você for pegar música por música, para cada Escandalosa, né, um dia, uma vez lá em Cuba, né, para cada uma tinha 10 Ninguém Me Amas, né? Então isso realmente é um retrato dos anos dourados. Quer dizer, uma infelicidade total. E a gente vindo com 14, 15 anos, né, 16, eu digo, puxa, mas não é isso que a gente quer para a nossa geração, né? Com isso, eu tenho a impressão de que a Nacional também teve uma grande importância no advento da Bossa Nova, porque trouxe arranjos tão sofisticados, coisas que mudaram padrões da música anterior, da música dos anos 30, que é tida como a época de ouro da música brasileira. Nas transformações que aconteceram, de Bossa Nova, Jovem Guarda, essa coisa toda, a Jovem Guarda toda circulava, ficava nos corredores, tentando entrar nos corredores da Rádio Nacional para buscar uma oportunidade para cantar na Rádio Nacional. Todas as pessoas que vocês possam imaginar, em algum momento passaram pela Nacional e alguns realmente fizeram história. Você quer ver uma coisa que tem na música, por exemplo, Roberto Carlos, essa música que fala sobre o violão e aquele blusãozinho de couro, ele andando aqui nos corredores, aquilo era a verdade verdadeira mesmo. Que ele era persistente, ele estava constantemente aqui. Da Tijuca, você sabia que eu queria ser cantor profissional e vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional, usando aquele antigo e tão surrado meu blusão de couro, ia cantar minha esperança num programa de calouros. Então eu andava pelos corredores, né, buscando uma oportunidade de ser incluído, de ser escalado no programa do César de Alencar, do Manuel Barcelos, do programa Paulo Gracindo, enfim, e consegui algumas vezes. Tive o privilégio de cantar nesses programas e isso foi muito importante para mim, para a minha divulgação, para mostrar aquilo que eu fazia. E tenho certeza que a Rádio Nacional com certeza contribuiu muito para a minha carreira. Puxa, se eu for aplaudido na Rádio Nacional, eu estou consagrado. Essa era a mentalidade. Quando eu cheguei aqui, que eu fui cantar num programa, não me lembro qual foi o programa, acho que foi no programa do Manuel Barcelos, e tinha o Paulo Garcindo também, eu falei, puxa, se o pessoal gostar de mim aqui, eu estou consagrado. Essa era a mentalidade. O sonho de todo artista era um dia chegar à Rádio Nacional. E com certeza eu pensava daquela forma também. Pensava que, poxa, que bom se um dia eu possa chegar, né, a cantar na Rádio Nacional. A geração que renovou a música brasileira, de Gal, de Bethânia, de Chico, de Elis, elas não seriam, ela não seria essa geração se não tivesse ouvido os cantores do rádio. Eles quiseram ser artistas porque ouviam os cantores do rádio. Aliás, a Nacional era o sonho de Tom Jobim, né? Tom Jobim ele falava isso, era o sonho dele quando ele participou do programa, quando os maestros se encontram, tocando uma música erudita dele, e que ele foi reger, né? Aliás, aconteceu isso. Foi a primeira regência dele para uma obra que ele próprio, né, escreveu. O Tom falava muito bem do Radamés, que era o pai musical dele. Quando os maestros se encontram. Quando os maestros se encontram, eram duas grandes orquestras em duelo. E cada maestro escolhia a música que queria fazer um arranjo pessoal. Quer dizer, cada um tinha a sua maneira de interpretar aquela melodia e fazer um arranjo para a grande orquestra da rádio. De um lado existia uma gama de maestros com formação acadêmica, variada,
como, por exemplo, Radamés Inátali, Lírio Panicali, Léo Perac, Romeu Guipesma, isso, citando esses 4, esquecendo uma lista longa desses grandes homens da música. Em resumo, todos eles compunham os grandes maestros, eu acho, todos liderados pelo talento maior, pela repercussão mais permanente dentro da música erudita e popular, Radamés Inátali. Janeiro de 1943, o que aconteceu? A Coca-Cola, conhecida no mundo inteiro, onde é que ela lançou o seu produto? Na Rádio Nacional. Ouvintes do Brasil, muito boa noite. 1 milhão de melodias, a voz musical mais prestigiada do rádio, abrindo a sua nova série de retratos sonoros, apresenta com Radamés e sua grande orquestra brasileira a música dos maiores compositores populares do Brasil e do mundo. Um programa de Coca-Cola, a bebida da qualidade inigualável. Quem não lembrar vai apanhar, porque era do Radamés Inátali. E ele procurava e escolhia com o Paulo, justamente vendo as músicas mais solicitadas, as que poderiam cair mais ao gosto público, ou que já vinham caindo no gosto do público, e o Radamés então fazia aquele arranjo que arrasava com qualquer um. Era um grande programa montado com uma orquestra de 60 músicos, cantores, enfim, com sucessos nacionais e estrangeiros em cima do laço, realmente. O lançamento da Coca-Cola teve uma coisa extraordinária. Como só quem estava ganhando dinheiro com as propagandas, como se dizia, era o pessoal da música, o pessoal do radioteatro foi chamado para fazer um comercial para a Coca-Cola. E eles fizeram uma novelinha de pouco mais de 1 minuto. E aproveite a sugestão desta pausa que refresca. Beba Coca-Cola. Então, não somente o cantor, a cantora, o músico eram as estrelas do espetáculo, mas como também o próprio produto. Foi criado músicas para a Coca-Cola, nessa noite tão feliz, Coca-Cola presente. Os profissionais mais importantes da Rádio Nacional foram chamados para fazer propaganda. E daí, então, Paulo Tapajós, Pixinguinha, todos os grandes artistas e músicos da Rádio Nacional fizeram jingles. Mas então a Rádio Nacional só trabalhava com as estrelas? As grandes estrelas? Não só trabalhava com as estrelas. Também ia procurar aqueles que não tinham oportunidade, que não tinham chance. Papel Carbono, um programa apresentado por seu criador Renato Mursi e secretariado por Terezinha Nascimento. E ouvintes, auditório, aqui está Renato. No Papel Carbono era o nome do programa de muito sucesso. E Renato Mursi é uma figura que nós não podemos esquecer no rádio. Aliás, muitos cantores famosos até hoje começaram no programa do Renato Mursi. O Baden Powell, por exemplo, começa nos calouros de Renato Mursi, da Rádio Nacional, como muitos começam. Que era um programa mais elitizado, de calouros com mais possibilidades artísticas. Chamou a minha atenção e lá fui eu, me inscrevi para me apresentar num dia 9 de maio de 1948. Cópia número 9, imitando Heleninha Costa, a quem eu admirava bastante. E também tirei o primeiro lugar, 295 votos, porque eram umas senhas que davam para o público. Eu, garoto, assisti na Rádio Nacional a estreia do José Vasconcelos no Papel Carbono, do Renato Mursi. Era um programa fantástico. Assisti a estreia no mesmo programa, né? Não no mesmo dia, em outro dia assisti a estreia da Rosita Gonçalves e várias pessoas que começaram na Rádio Nacional. Né? Tive a alegria de conseguir cantar no programa Papel Carbono, do Renato Mursi. Foi uma emoção, um nervosismo muito grande. Enfim,
E eu queria, né? Eu fui em várias rádios do Rio de Janeiro, atuei em várias, mas a emoção de estar cantando na Rádio Nacional, no programa Papel Carbono, foi uma coisa que eu não sei nem como explicar. A primeira rádio onde eu trabalhei foi na Rádio Nacional, no Papel Carbono. Eu fazia 32 imitações e escrevia o número engraçado e tal. E fui para o Papel Carbono e ganhei, tive 96% dos votos. Foi uma vitória esmagadora. Fomos participar do programa Papel Carbono, imitando o Conjunto Americano. Fomos muito bem, mas tiramos em terceiro lugar, que um assobiador tirou em primeiro. Aí, na segunda vez, nós fomos, um mês e pouco depois, aí vencemos. Voltei depois, uns 6 meses depois, com outro número, ganhei de novo. E ganhei todos os programas de calouro do Rio e todos de São Paulo, até que chegou um ponto que não me aceitavam mais. O programa que a Almirante vai apresentar hoje é um dos mais interessantes da sua série de curiosidades musicais. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, caros ouvintes de todo o Brasil. Já vocês todos têm recebido pelo rádio. O grande Henrique Forez, Almirante, a maior patente do rádio, sem dúvida foi quem criou e dignificou o auditório. Ele foi o criador do programa produzido em rádio e fez um programa em que ele escreveu o que seria dito, o que seria cantado, o que seria, agora não me lembro se tinha uma coisa de ficção, mas se tinha uma coisa de teatro, rádio teatro, enfim, fez um programinha ali, ali ele estava criando o programa produzido. Uma pessoa que escreveu todo tipo de programas que você pode imaginar. Por exemplo, você escrevia uma carta de assombração, ele reproduzia a carta, teatralizava. Um programa de plágio, de músicas de plágio. Eles, reparem como esta música parece um pedacinho. Aí a orquestra tocava aquele pedacinho. Tudo isso ele mostrava. O nosso Almirante trouxe para o auditório a educação, a cultura, fazendo perguntas, um programa chamado Perguntas Bisodô, e que ele fazia perguntas no auditório e muitos estudantes de curso superior, pessoas, vinham ao auditório para ganhar um dinheirinho respondendo essas perguntas que ajudava no salário, no final do mês. E a Rádio Nacional de Humor? Ah, nada melhor. O humor da Rádio Nacional era de primeira qualidade, eram os craques que estavam aqui, né? Escrevendo aqui, estava Maxi Nunes, sabe? Enfim, os cracões, J. Rui, todos. Meu pai escrevia, né? Nessa área de humor, ele escreveu um próprio Balança, né? Mas não cai, ele era um colaborador, um redator. O Balança começou na Rádio Nacional em 1950 e eu ouvia o Balança Mas Não Cai em casa, morria de rir, com o Brandão Filho, com o Paulo Gracindo, o primo pobre, o primo rico. 100% financiado pela Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! E Deus me deu essa dádiva de anos depois apresentar o Balança Mas Não Cai na televisão, com o Brandão Filho e com o Paulo Gracindo. Foi uma grande sacada do Max Nunes, que formata a história de um grande edifício. Era um estilo novo de programa na época, um humorismo diferente, que eram os quadrinhos, os personagens fixos. E daí surge o Balança Mas Não Cai. O primo rico morava na cobertura. Era uma outra coisa, o prédio inteiro era do primo rico e o primo pobre chegava lá. A minha mulher não tá boa não, sabe, primo? Não, ela tá com uma pedra na vesícula e eu não sei onde é que eu vou buscar dinheiro para ela tirar essa pedra. Engraçada coincidência, primo. Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha. Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra? Da vesícula? Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. O Primo Pobre foi o meu maior sucesso na toda a minha carreira de teatro, rádio, televisão.
E foi um programa, assim, na área de humor que ganhou todas as glórias, com toda a razão, e foi para a televisão, não me lembro exatamente o ano, mas levou para a televisão o mesmo formato, já tinha pelo menos uns 30 anos de existência, com um frescor e com um sucesso. Então a gente teve programas humorísticos históricos, como o PRK-30, por exemplo, o Edifício Balança Mas Não Cai, enfim, foram crônicas do cotidiano que foram e pegaram muito no rádio. A PRK-30, se eu chego hoje e falo com esta geração PRK-30, os caras morrem de rir. Esse cara tá velho, tá maluco, não sabe o que é isso. Isso é uma bobagem, PRK-30. Nunca houve nada melhor de humor do que a PRK-30. O Lauro Borges e o Castro Barbosa, dois grandes malucos, né? A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK-30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Frei do Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam Lauro Borges e Castro Barbosa, a maior dupla humorística do rádio brasileiro. PRK-30, como sempre, vai ao ar numa gentileza de Guaraína, produto nacional de conceito universal. Divirta-se com... PRK-30, aquele horário, sexta-feira, 8h30, era um horário que vinha com humor desde Silvino Neto. Papai era cantor de tangos e tinha compositor, músicas românticas. Aí procurou o Cose e o Cose explicou a ele: "Seu Silvino Neto, é muito difícil, porque nós temos aqui um caixa de cantores enorme. Mas o que eu precisava mesmo aqui na rádio é o humorista." Papai, na hora, ficou até meio assim, que ia ser um negócio de palhaçada, ele não queria e tal, mas ele estava com fome, precisava comer. O Cose nomeou o papai, intitulou o papai na época como "E vamos apresentar o Silvino Neto, o maior humorista do Brasil." Aí é que eu estava encalacrado, porque como é que eu podia fazer um troço desse? Quando eu já era fã de um Lauro Borges, de um Castro Barbosa, de um Lamartine Babo, de um Mesquitinha. Como o maior humorista do Brasil em quê? Só se for na fome. O Silvino Neto com a Pensão da Pimpinela, que saudade que eu tenho da Pensão da Pimpinela, nossa Senhora. Puxa, agora me veio a Pensão da Pimpinela. Eu sou a pirata da cara de pau. Lá, 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 lá. Escuta, Anastácio, você estivesse lá na casa dos homens... Que antes de mais nada, você se encantava pela voz. Você vê como as coisas mudaram, Hoje o que você menos precisa ter é voz, mas naquela época você tinha que ter uma voz diferente, uma voz encantadora, que as pessoas pudessem se fascinar pelo rádio. Aí depois você ia ver a cara daquela voz. Era muito mais imaginativo do que hoje, que você recebe tudo pronto, você apenas vê, E fala, gosto ou não gosto. Mas antes você excitava tudo a tua imaginação, e por isso muito o que a gente compunha era muito baseado nessa imaginação das coisas, do que a gente não tinha na mão, mas ouvia através das rádios. Ajudava um pouco também porque tínhamos a revista do rádio. A revista do rádio teve uma importância muito grande, porque desde o final da década de 40, enveredando pelos anos 50, 60 e até 70, fez com que as pessoas conhecessem, sem televisão, aquelas vozes, aqueles locutores, aquelas equipes, na Rádio Nacional, então, todas elas de melhor qualidade e íntimas do grande público brasileiro. As pessoas todas ali no microfone fazendo aquela novela e você imaginando a cena e como eram aquelas pessoas. Depois, quando a revista do rádio publicou algumas fotos, um pouco a decepção, Mas o Paulo Gracindo, como o doutor Albertinho Limonta, no Direito de Nascer, tinha uma voz redonda, sedutora, era o próprio galã imaginário. Não era tão bonito assim, como isso não era tão bonito assim, mas as vozes se imaginavam, através das vozes, que ambos, Isis e Paulo, fossem dois modelos absolutos de beleza. Isso é a grande magia do rádio. É não aprisionar a imagem, liberar pela sedução e pela potencialidade da imaginação.
Sim, mas e a alegria e a diversão? Ah, sim, a alegria e a diversão você ia buscar no programa César de Alencar. E lá estava o melhor apresentador da história da comunicação no Brasil. O programa César de Alencar era celebérrimo. Todos ouvíamos no sábado às tardes de 3 às 7. Que era a hora que a Emilinha Borba entrava e o Brasil parava para ver e ouvir a sua maior expressão popular feminina do Brasil. Mas todos cantavam ali. Jorge Goulart, Dolores Duran, Nora Ney, Carmélia Alves, divas. Todo o elenco vinha para o auditório. Claro que todo mundo queria auditório. A gente cantava com assédio, com aplausos, uma gritaria. Cantava melhor, né? Eu adorava aquilo. O programa do César, em especial, vendia os ingressos na quarta-feira. E era comum você assistir pessoas que iam dormir, praticamente aquelas filas enormes, fazendo volta no prédio da noite, abraçando o prédio da noite para conseguir ingresso. Eu me lembro que era tão difícil, mas tão difícil, que os meus pais acionaram um deputado amigo nosso para conseguir 4 ingressos com um mês de antecedência para podermos ir ao auditório da Rádio Nacional ver o programa César de Alencar. Essa canção nasceu para quem quiser cantar. Cantar você, cantamos nós até cansar. É só bater, aí batia palma e decorar. Para recordar, vou repetir o seu refrão. Prepare a mão, mais outra vez. Esse programa pertence a vocês. Era uma loucura. Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje... Porque era dessa maneira que eles prendiam as pessoas no auditório durante 3, 4, 5, até 6 horas. Durante 3, 4 horas, eles tinham que manter aquele público excitado, vendo aqueles artistas. Para isso, a Rádio Nacional o que fez? Tinha os melhores cantores, os melhores músicos, trazia os melhores, o que havia de melhores, os melhores solistas. Esses eram todos ao vivo no palco da Rádio Nacional. E detalhe, a gente trabalhava a rigor nessa época. Não podia trabalhar de calça comprida nem vestido. À noite, a gente trabalhava com vestido de noite, a rigor, longo, né? E os homens todos de smoking. Ah, era maravilhoso, né? Tudo aquilo que o César falava, como nós éramos, ou o Paulo Gracindo, atenção meninas, aquilo, o Brasil inteiro guardava aquele slogan que nós tínhamos rótulo, né? Por exemplo, Calbi, quando canta as meninas desmaiam, coisas assim, né? Que não era verdade, mas uma desmaiou. O César de Alencar era um programa completo, com muitas variedades, muita música, muita brincadeira, e a estrela máxima era a Emilinha. A primeira grande vaia que eu levei, sonoríssima vaia, foi no programa do César de Alencar. Eu disse, mas por quê? Porque a Marlene gravava muita música minha. Começava às 3 horas da tarde, entrava o César de Alencar e ia até às 7 horas da noite. Como tinha o Paulo Gracindo, está na hora louca de cantar assim sorrindo, faz nascer na boca o nome do programa, Paulo Gracindo, louras e morenas, fazendo alegre união, cantando em coro exclamam todas as pequenas, programa do meu coração. Tinha um programa Paulo Gracindo, que era exatamente o formato que tem hoje o Faustão, ou o Silvio Santos, são programas herdados todos, advindos da Rádio Nacional, né? Dia só de alegria e humor. Para você ter uma ideia, Paulo Gracindo foi um dos maiores atores da história do teatro, do rádio e da televisão brasileira. Aprendeu na Rádio Nacional. A Rádio Nacional foi a grande escola, a maior escola deste país. Ficava o Manuel Barcelos às quintas-feiras, o César no sábado e ele aos domingos. Eu cheguei a participar, por exemplo, do programa do Manuel Barcelos, com orquestra, ou cantando ao vivo. Eu cheguei a participar do programa do
do Paulo Gracindo, não é? Ainda cheguei a participar dos programas de auditório. Quantas vezes eu fui rasgado, tive as roupas rasgadas aí na porta da Rádio Nacional. Era uma loucura. Para poder sair da Rádio Nacional, tinha que sair guardada, porque cortava o cabelo da gente, o pedaço do vestido. Muitas vezes eu fui beijada por mulher, por homem. Marlene e Emilinha, nem te falo. A nossa favorita Emilinha Borba. Bom, a Rádio Nacional sempre celebrou as divas, as cantoras, os cantores, os intérpretes. Não à toa, a partir do final dos anos 40, a Rádio Nacional no auge, o Brasil, como num tratado de Tordesilhas surrealista, se dividiu entre Marlene e Emilinha. Emilinha Borba era o Flamengo e a Marlene era o Fluminense, era o Fla-Flu da música. As torcidas, elas são inimigas ferrenhas, entendeu? Então os fã-clubes até podiam ser muito mais competitivos do que as próprias artistas em si. Assim como os times, que um jogador de um time daqui a pouco vai jogar no outro e tal, não tem isso. E chegou até uma certa época, em todos os programas em que as duas participavam, eles dividiam o auditório, metade Emilinha e metade Marlene. Mas até ali tinha confusão, porque ficavam na expectativa para verificar qual lado que enchia mais rápido e enchia mais. Eu não sei porquê, mas o da Emilinha sempre enchia mais, eu era o primeiro a ficar mais lotado. Não sei o porquê. Olha, eu me dava com todos eles, eu nunca tive inimizade com nenhum. Formaram aquela intriga entre as duas. Porque Emilinha era um grande nome nacional, né? Inclusive, tinha que ter um cuidadinho de não demonstrar, os próprios colegas, de não demonstrar a amizade por uma mais que outra, entendeu? Era uma coisa assim, política da boa vizinhança. E elas queriam que a gente se decidisse o que era, ou era Emilinha ou era Marlene. Eu até fiquei para me dar melhor com a Marlene, depois que a Marlene viu que eu não era fanático pela Emilinha. A Emilinha ia sozinha para a rádio, o marido e pedia para fizesse companhia a ela. Então a Marlene ficou meio assim, sentida, porque eu vivia abraçado com a Emilinha, para baixo, para cima. Mas depois ela viu que eu era apenas amigo de todas, né? Não existia isso. Não existia. Inventaram essa rivalidade, eu não sei porquê. Educação diferente, postura diferente, repertório diferente, maneira de estar diferente, tudo diferente. Meus senhores, de acordo com a apuração dos votos, fica eleita a rainha do rádio de 1949, Marlene, artista da Rádio Nacional. Mas tinha rainha para todo lado. O Brasil viveu uma época só de rainhas. Rainha de São Paulo, rainha do Estado do Espírito Santo, rainha do café, rainha do açúcar, rainha do baile, mas rainha era todo mundo ganhando faixa, porque o sucesso era faixa. Ai, mas era um tal de rainha. E tinha festa. Elas faziam festa. Tinha coroa. Tinha tudo. Todas nós éramos rainha de alguma coisa. Esta semana, Carmélia Alves, a rainha do Baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança. Na brincadeira, né? Não fazia nada sério. Ela é rainha do Baião até hoje. Mas é que ela não é só Baião, ela canta tudo. E bem. Eu sou uma operária da música popular brasileira e faço questão de dizer que é a melhor, a mais bonita, a mais alegre do mundo inteiro. Olha que eu percorri o mundo todo, gente. Ah, era muita rainha. Tinha a rainha do rádio, claro. Eu nunca fui rainha do rádio. Eles votavam em mim, eu cheguei a ser uma vez segunda princesa, mas não era muito meu gênero. Contam-se histórias curiosíssimas, né, dos embalos e dos embates em relação às disputadíssimas eleições para a rainha do rádio. Era uma coisa que alimentava, que valia a pena. Dava gosto ver.
porque era uma competitividade muito grande, né? O Vitor Costa queria fazer o Hospital do Radialista. E o Manuel Barcelos foi escolhido para ser o meu cabo eleitoral. Certa feita, a Marlene, que tinha um patrocínio da Antártica, recebeu um cheque praticamente ilimitado para que pudesse comprar os votos para que ela fosse eleita. Foi eleita com grande maioria. Deram uma companhia de cerveja, deu um cheque em branco. Emilinha, quando soube, se afastou da campanha, não trabalhou mais e acabou ficando em terceiro lugar. E a Marlene foi rainha, porque qualquer valor que desse para comprar votos, a Marlene ganharia, porque o cheque era em branco. Então a Emilinha, sabendo disso, se afastou, ficou Marlene, Ademir de Fonseca, que era da Diários Associados, e Emilinha, que era do Povo. Eu não sabia de nada. Eu só soube disso na última apuração. Eu estava na coxia do programa César de Alencar para entrar. Quando deu o repórter, era um domingo. E disse, acabou o concurso da Rainha do Rádio. A eleita foi Marlene. Eu desmaiei. E foi assim que Marlene venceu a Emilinha, e também disso aí surgiu essa rivalidade também criada, porque as fãs não se conformavam com a Emilinha ter perdido dessa forma. Aí começou toda aquela rivalidade imbecil, eu acho, né? Que durou a vida inteira. Não existia essa palavra, não era muito usada naquela época, mas não deixou de ser, né? Um marketing, essa rixa, né, que levava multidões. Olha, foi um marketing a princípio que foi gerando, aí gera um fã-clube de um lado, outro. Aí eles é que começaram a fazer essa coisa ficar aguerrida, né? Ficar uma coisa meio pesada, porque um mandava recado para o outro, aí tinha briga, igual a briga de academia de jiu-jitsu, né? Uma coisa que eles mesmos foram provocando. As duas queridas grandes cantoras se davam bem, e essa rivalidade era natural pela explosão e pelo carinho que os fãs tinham com elas. Mas que felizmente, no final deu tudo certo. Ela foi para o céu, minha alma foi um pouquinho com ela. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no mundo a sonhar com coisas que o mundo não tem. O Calbi foi um marco de popularidade extraordinária. A entrada de Calbi no cenário musical foi um dos maiores acontecimentos de toda a vida de qualquer rádio. Eu cheguei, a rádio era o maior veículo artístico do Brasil. Calbi Peixoto, quando foi lançado também aqui em 1954, de tal forma com o de Veras, que era o seu empresário, nos moldes do lançamento do Frank Sinatra nos Estados Unidos, foi lançado aqui, ele era rasgado, né? Rasgavam tudo que viam. Eu saí um dia só de cueca para a Rádio Marinque Veiga, correndo. E a Rádio Marinque Veiga ficava perto. E eu fui cantar, aliás, pegar roupa na Rádio Marinque Veiga. Aquilo era um marketing, né? Que parecia que tinha saído um livro de Frank Sinatra e que o promotor, empresário dele, afinal, que era o de Veras, leu aquele livro e quis copiar. Diziam até que ele tinha um terno que era só alinhavado, não era... Então as meninas chegavam, arrancavam a manga, arrancavam o paletó, arrancavam tudo, e era um delírio. Eu queria que a assédio das fãs, o sucesso, falar de mim e tal, Calbi canta, e era aquele euforismo de cartaz, de saber que era conhecido, e de ser assim, anunciado como o grande cantor, Calbi Peixoto, e era assim. E atenção, ouvintes, renunciou o presidente Getúlio Vargas.
Quando Getúlio foi deposto em 45, as coisas mudaram. Chateaubriand acreditou que aquele era um momento oportuno para dar um bote na Rádio Nacional. A Rádio Nacional era tão forte que é conhecido o episódio na passagem do primeiro governo de Getúlio para o segundo governo de Getúlio. Muita gente saiu, foi para a Rádio Tupi, Assis Chateaubriand fortíssimo, junto com tanto Getúlio quanto com Juscelino logo a seguir, investia muito na sua rádio, uma grande rádio, a Rádio Tupi, mas a Rádio Tupi, com as estrelas da Rádio Nacional, com todo o investimento e toda a força de Assis Chateaubriand, não conseguiu tirar a bandeira, a liderança de audiência da Rádio Nacional. Enfim, uma série de programas que também beneficiaram a posição de audiência da Tupi, mas que não conseguiram abalar em nada a estabilidade da Rádio Nacional. Isso é prova da magia. Havia a magia, havia o acomodamento, havia a consagração, eu diria, do público brasileiro em relação ao mito Rádio Nacional, pela sua excelência. Seu rádio-teatro, seu jornalismo, seu esporte, seus programas de auditório, sua música. E o Vitor Costa, cada vez mais, é um homem imprescindível, porque o departamento de rádio-teatro vem sendo dirigido por ele desde o primeiro momento. E ele continua à testa disso. E, claro, tem autoridade para opinar sobre outras coisas da Rádio Nacional. E Vitor Costa era muito amigo de Getúlio, né? Muito amigo, ele frequentava o Palácio do Catete, estava sempre lá, tanto é que ele estava no Palácio do Catete quando Getúlio morreu, né? E ele ligou para cá, para a emissora, né? E ele transmitiu imediatamente a notícia. Heron Domingues, em vez de ir para o microfone, ele saiu atônito pela casa, foi para o jornalismo. Vocês não sabem a tragédia que aconteceu. E nisso nós fomos bypassados, né? Mas o que fez Vitor Costa? Ele copiou a carta de Getúlio, não tínhamos xerox, não tínhamos fax, né? E mandou entregar no envelope aqui para o Heron Domingues, que aí sim, ele leu em primeira mão a carta de Getúlio. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez as forças... A Rádio Nacional deu voz ao presidente morto, botou a voz de Getúlio, né, falando da sua tragédia, né, e com isso a população foi às ruas. A população foi às ruas informada já do que acontecera, né? E eu tenho uma leitura de que isso adiou por 10 anos o golpe que acabou acontecendo em 1964. Esses episódios mostram a importância da Rádio Nacional. A Rádio Nacional já dominava amplamente, dominava o Brasil inteiro, né? Sem a imagem, imagina com imagem o que seria a Rádio Nacional, né? Isso foi ruim, muito ruim para nós, sabe? Muito ruim. Foram impactos, né? Que desde o momento em que ela seria uma televisão, com todos os equipamentos aqui no Cais do Porto já, euforia nos corredores, testes no estúdio com câmeras alugadas à TV Continental, né? Canal 9. O elenco da casa eufórico, seremos televisão, seremos televisão. Tanto que já havia a promessa do Canal 4 do Rio de Janeiro para a Rádio Nacional e, segundo consta, numa viagem de avião, o Chateaubriand, sentado ao lado do Juscelino, avisou a ele que voltaria todo o seu império contra ele se aquele canal fosse realmente para a Rádio Nacional. Não foi. Foi uma coisa muito política, né? Que não chega até nós, né? Dizem que foi o Chateaubriand que não quis que a Rádio Nacional tivesse seu canal, porque seria, para ele, terrível isso. Política excessiva, politicagem excessiva, vamos colocar os termos e os pingos nos is, esse tipo de procedimento nunca dá bom resultado. Isso aí compreende-se, porque a situação democrática de então era toda muito instável, né? Tanto é que aquilo que iria acontecer em 54, com a morte do Getúlio, que seria uma implantação de um governo militar, pelo visto, foi adiado 10 anos. Televisão praticamente não existia. A turma ia mesmo a ouvir era a Rádio Nacional, que era o que é a Rede Globo hoje. Aonde a rádio chegava,
tem uma dimensão, guardadas as proporções, as épocas, os veículos, como eles se comportavam, né, a forma de você mandar a mensagem, eu acho que a Rádio Nacional até hoje dá banho. Mas a Rádio Nacional foi mais importante até que a TV Globo, porque ela foi pioneira na comunicação nacional. De alguma forma, a Rede Globo seguiu os passos ensinados pela Rádio Nacional. A Rede Globo, quando entrou no ar para valer, a grade da Rede Globo foi inspirada na Rádio Nacional. Que a Rádio Nacional vivia de humor, de alegria, de jornalismo e novelas. Novelas! E nós, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, aprendemos muito com a Rádio Nacional e quando fomos fazer a TV Globo, aplicamos alguns conhecimentos que a Nacional já havia difundido. Que ainda, se você pensar bem, ela vive ainda de novela, humor e jornalismo. Eu acho que a Globo tem uma qualidade, né, evoluiu numa coisa que talvez a Rádio Nacional não tivesse tido tempo hábil para chegar onde a Globo chegou hoje. De forma que, do ponto de vista comportamental, a Globo complementou o trabalho iniciado pela Rádio Nacional. Se a Rádio Nacional tivesse dado esse passo, assim como outras grandes empresas de comunicação no mundo deram, como a BBC deu, né, como outras tantas deram, né, de ter também a sua televisão, ela teria seguido o curso do desenvolvimento dos meios de comunicação, né? Mas ao abortar isso, ela perdeu, ela não deu esse passo e ela começou a ir um processo, não já da decadência, mas a decadência dela começa aí, quer dizer, é sinalizada, assim, ela deixou de avançar. Olha, aí eu lhe pergunto, alguma organização neste país prestou mais serviço à cultura e à educação do que a Rádio Nacional? Não! A Rede Globo, no seu esplendor, era 30% do que a Rádio Nacional fazia. Mas o grande fator da Rádio Nacional, que historicamente, é que a Nacional, ela, com seus programas bem montados, levou a língua portuguesa para todo o Brasil, unindo o nosso país através do rádio. A Rádio Nacional, ela foi o maior veículo de comunicação de massa nesse país, nos anos 40 e 50, num país que tinha, na época, 51% de analfabetos, né? Então, é a palavra falada, né, consolidando a nossa linguagem, né, fortalecendo, né, o português em todo um continente, praticamente, né? O país é tão grande, né? Tenho duas gregas que têm uma banca de jornal ali embaixo da Rádio Nacional. Elas aprenderam a falar português me ouvindo a Rádio Nacional. Ouvindo o rádio, elas aprenderam a falar português. Você imagina a importância que tinha o rádio. Eu aprendi a falar português com a Deise Lúcida nas novelas. E aos poucos eu fui digerindo a voz da Deise, com a qual eu aprendi a falar português. Você sabe que a China fala 200 idiomas? 200 idiomas. Nós conhecemos o chinês oficial, mas lá na China eles falam 200 idiomas. E o Brasil, o continente, fala um idioma só. E foi a Rádio Nacional que ensinou. Em qualquer lugar você vai assim, me dá um cafezinho, seja lá de cima ao extremo sul do país. Você pega um cafezinho e todo mundo vai entender o que é, um cafezinho. Isso, graças a uma série de coisas, mas sem dúvida a Rádio Nacional. Bom, a influência da Rádio Nacional na formação do povo brasileiro, na formação cultural, foi uma influência muito grande, né? Não só na formação cultural do povo brasileiro, mas como uma formação de artistas também. Tudo que acontecia de importante no mundo artístico no Brasil, com certeza, estava na Rádio Nacional. Os maiores artistas de todos os setores, vamos dizer,
as novelas, a música, tudo o que acontecia de mais importante no mundo artístico estava na Rádio Nacional. A Rádio Nacional era, sem dúvida alguma, o grande palco, o palco mais importante dos artistas mais importantes daquela época. A Rádio Nacional foi verdadeiramente a universidade do ar, né? Tudo que foi feito em rádio de bom, tudo que foi feito em matéria de programas de humorismo, programas musicais, de rádio-teatro, foi feito na Rádio Nacional. Depois todo mundo copiou. Foi muito importante. Eu acho que a Rádio Nacional foi assim, uma Broadway do Brasil. Só que a Broadway tinha uma visibilidade mundial através dos filmes, e a rádio ao contrário. Você tinha uma visibilidade oculta, onde você ficava imaginando o que era, quem eram aquelas pessoas, né? Mas a rádio está na formação do pensamento brasileiro do século XX. A Rádio Nacional. Influenciou mais, muito mais do que qualquer outra coisa. Foi a Rádio Nacional, sem dúvida. Porque a Rádio Nacional ditava a moda. E não é o ditar moda não é só a moda roupa, a moda. Não, a Rádio Nacional ditava o comportamento. A importância cultural da Rádio Nacional foi muito grande porque atualizou o povo brasileiro. A Rádio Nacional é, sem dúvida alguma, o maior veículo de comunicação que nosso país já conheceu. A Rádio Nacional emocionou o Brasil inteiro durante muitos anos. Eu vivi muitas dessas emoções. O que eu sou, desde minha infância, e isso não foi alterado até hoje, o que eu sou é fruto da Rádio Nacional. Quer dizer, eu vivi a minha infância, a minha adolescência e grande parte da minha juventude colado na Rádio Nacional. Para resumir, a Rádio Nacional era um leque aberto para todo o processo de cultura deste país. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Eu fico triste de falar. Sabe por quê? Eu fico triste de falar de 64, pelo que aconteceu, porque os golpistas deram um golpe contra a Constituição, contra a democracia e contra a Rádio Nacional. Porque a partir dali a Rádio Nacional começou a enfrentar dificuldades. Antes disso, 63, 62, 60, o Brasil vinha lutando para a campanha do petróleo é nosso, reivindicações salariais através das lutas dos sindicatos, dos radialistas. De dentro do Palácio Piratini, Brizola comandou uma resistência, uma tentativa de golpe, a não permissão do Jango assumir, aquela história toda. O rádio era o canal, era o veículo, né? Quando chegou o regime militar, em 1964, a Rádio Nacional como que mudou de rumo e de prumo, porque ela nunca tinha tido uma intervenção tão dramática no seu quadro. Nós fomos atingidos aqui para dar uma lição, uma mostragem ao Brasil que, vamos dizer, o golpe tinha sido feito realmente para valer e que a Nacional, os seus artistas foram todos demitidos, respondendo a um IPM, do qual eu também participei desse IPM como subversivo, me desculpem. A rádio ela foi ocupada e o militar que se apresentou para assumir a condução da rádio já trouxe uma lista com os nomes que deveriam ser afastados da Rádio Nacional, caçados por ligações com adversários do regime que assumia o poder naquela época. As tropas chegaram lá na rádio, evidentemente, né, caçando as pessoas. Uns tinham culpa, outros não tinham culpa, não sei se era culpa ou se não era. A rádio foi invadida, o Paulo Tavares fazendo o programa dele. Então interromperam aquele negócio todo e prenderam todo mundo e tiraram o programa do Paulo do ar. Aí foi, imagina, tudo quanto ouvinte reclamando, telefonando, e disse que
telefonando para todo mundo, o que que é e tal. Aí alguém falou, pois é, aqui o exército invadiu. Aí começou o telefonema para o próprio centro lá do exército, e o general lá mandou, põe o programa no ar, rapaz, vocês estão loucos, quem mandou tirar o programa? Mandaram invadir a rádio, mas não tirar o programa. Nós não tivemos um condenado, não foi provado um ato falho, um ato de furto, um ato de roubo, um ato de que condenasse um desses companheiros nossos atingidos, 36 radialistas na Revolução. Todos nós saímos aqui com a graça de Deus, de peito aberto e orgulhosos pelo nosso trabalho. Foi uma época triste, porque acabou com a beleza que existia a Rádio Nacional. Aquela alegria do mundo inteiro, eu recebia cartas do mundo inteiro. E hoje, nada mais. Acabou tudo, por quê? Porque o que parece é que eles queriam acabar era com a Rádio Nacional. E conseguiram, porque a Rádio Nacional, ela vive da sua história, da sua tradição que o povo consagrou. Mas ela foi afetada porque muitos dos seus artistas saíram e se afastaram. Essa é uma história que não pode ficar esquecida, que é uma homenagem a todos aqueles que foram atingidos no ato institucional na Rádio Nacional.